Olá, amigos e amigas ouvintes. Eu sou Helena Sampaio e falo em nome da Rebraus, a Rede Brasileira de Letramento em Saúde. Nosso encontro de hoje traz um tema super interessante. Nós vamos falar sobre storytelling no letramento em saúde. E para isso, convidamos o Marcelo Madeira. Eu e o Marcelo fazemos parte da comunidade da Academia do Podcast, e é lá que a gente já tem trocado algumas figurinhas. Eu, inclusive, posso dizer que eu faço um pouco de tietagem com o Marcelo, já baixei alguns materiais dele, mas não vou adiantar nada, porque ele vai falar. Tudo bem, Marcelo? Bem-vindo. Oi, tudo bem? Obrigado pelo convite, Helena. Muito bom mesmo. Gosto muito de estar aqui. Muito feliz também por você ter conseguido abrir uma brecha aí na sua agenda para estar com a gente. Então, é muito bom, muito bom. E, pessoal, eu não vou começar a falar com o Marcelo antes de fazer uma apresentação para que vocês possam ter uma ideia de quem é esse profissional que é um mago do storytelling. O Marcelo nasceu no Rio de Janeiro e se formou em comunicação social pela Universidade Unip em São Paulo. E como ele mesmo diz, a trajetória dele é bem diversificada, envolvendo música, comunicação e escrita. O Marcelo já produziu trilhas sonoras para TV, cinema e teatro. Algumas das suas composições foram incluídas em filmes da HBO e da Warner Bros., além de ter publicado 3 livros de contos. Ele trabalhou como contador de histórias em bibliotecas interculturais na Suíça por 6 anos, enquanto atuava por 2 décadas no serviço social, especialmente com refugiados de guerra. Atualmente, sua dedicação está focada no podcast narrativo Universo Candura, onde produz contos sonoros e audiodocumentários com ênfase em fatos históricos. E ele também ministra oficinas online sobre narrativas sonoras, explorando técnicas de roteiro, edição e sonoplastia, visando potencializar o poder das narrativas sonoras em diversas formas de expressão, como jornalismo, documentários, teatro e radionovelas. Então, hoje nós vamos entrelaçar o storytelling com o letramento em saúde. Vamos lá? Vamos lá. Nossa, que introdução, hein? Essa é só uma mini bio, né? É um resumo É isso aí. das Eu minhas tenho muita coisa peripécias. para falar. Ô Marcelo, conta para a gente, então, para os nossos ouvintes e para a gente também, o que é storytelling? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, storytelling é um termo em inglês que quer dizer contando histórias. E só que contando histórias, essa já é uma coisa muito antiga, né? A gente sempre teve isso, né? Desde o tempo das cavernas, que a gente tem essa habilidade de contar histórias. E, e depois, mais recentemente, né, a mitologia grega é contação de história, mitologia nórdica tem muita coisa de storytelling. E depois outras coisas aqui mais perto da gente, as lendas indígenas, a tradição oral, o folclore, o nosso folclore é permeado de storytelling. Storytelling, então, seria contação de histórias. Só que esse termo, storytelling, assim, em inglês, ele ganhou destaque lá para os anos 1995, 96, 97, 98, 2000 e aí por diante. Porque começaram a perceber, começaram a estudar as técnicas da contação de história. Contar uma boa história requer técnicas, são técnicas narrativas. E o pessoal, principalmente o pessoal do marketing, então marketing e propaganda, começaram a estudar isso com mais afinco, lá nos meados dos anos 90. E a coisa tomou corpo principalmente no jornalismo e no entretenimento. No entretenimento, por exemplo, de cinema, teatro, né, para escrever roteiros, entende? E eles começaram a perceber que
essas técnicas de contação de história geravam engajamento, que é fazer com que o público participe da história, né? Se interaja com a história, gerava também um grande índice de retenção, que é quando a nossa atenção é capturada pela história ou pela mensagem. Então, isso se chama retenção. E também começaram a perceber que, através da contação de história, as informações ou mensagens, elas são muito mais facilmente transmitidas. E mais do que isso, elas são também facilmente memorizadas. Aí, veja bem, de lá para cá, dos anos 90 para cá, teve muito estudo sobre isso, na área de comunicação social, na área de jornalismo, na área de marketing e propaganda. E agora, quem está debruçada sobre esse assunto é a neurociência, para descobrir o que acontece com o nosso cérebro ao ouvir uma história. Entende? Então, inclusive, agora tem neuromarketing, que trata muito sobre storytelling. E, então, assim, resumindo, o storytelling é a habilidade de contar histórias de forma cativante e persuasiva, né, de você prender a atenção dessa pessoa, mas ela é mais do que isso, ela é um compilado de técnicas na contação de história, entende? Uhum. E essas técnicas, aí é importante dizer, essas técnicas, elas são aplicadas dentro de uma elaboração, tá? De uma elaboração do planejamento e estrutura da narrativa. Então ela entra, então o storytelling hoje está muito ligado à questão da narrativa, porque a questão da narrativa já é mais antiga, tá? A gente sempre se debruçou, tem estudiosos da comunicação sempre se debruçaram, né, na questão da narrativa. Nós temos inúmeras formas de narrativa. Na narrativa, por exemplo, narrativa de texto, tem inúmeros estilos narrativos, né? Mas não só no texto, tem narrativa de vídeo, narrativa em áudio, enfim, muita coisa mesmo. E o storytelling, então, ele vem, quem estuda storytelling, estuda, então, as técnicas para a elaboração dessas narrativas. Entendeu? Certo, certo. Respondi? Demais, muito bom, muito bom. Já fiquei aqui com um monte de dúvida, mas eu vou deixar para ir fazendo, tirando essas dúvidas ao longo aí da tua apresentação. Eu vou É, até completar, vou completar então uma coisa que eu falei sobre narrativa, storytelling. Então, assim, e tem o fundamento. O fundamento disso tudo é o seguinte: numa narrativa, a gente vai precisar de alguns elementos básicos, que a gente chama de elementos narrativos. Perceba que numa contação de história, sempre, e para uma boa contação de história, né, numa boa história, sempre haverá os seguintes elementos: personagem, enredo, que é a sucessão de acontecimentos, né? Então, uhum, personagem, enredo, cenário, a contextualização, que é algo muito importante para que a gente possa entender o que está se passando naquela história, né? Que a gente chama do contexto daquilo tudo. Tanto é que se lembra que a gente vai contar uma história, aí a gente volta, não, peraí, preciso contextualizar isso, precisamos entender o contexto deste ocorrido aqui. Então, a contextualização é muito importante para passar essa mensagem. E o conflito é algo assim, é o primor. Uma boa história, ela tem que ter um conflito. Veja que qualquer história da Disney, e a Disney é o grande contador de história dos nossos tempos, né? uhum. A Disney, ela tem sempre um conflito, entende? Então, armar esses elementos, né, dominar esses elementos, faz parte, então, é a premissa básica do storytelling. Certo, certo. E assim, na sua opinião, quais são os benefícios você falou que tem as áreas que a storytelling ocorre mais, né? Quais são os benefícios que você acha que o storytelling traz para o letramento em saúde, Marcelo?
Assim, de uma forma geral, o storytelling traz benefício para várias, e hoje está sendo estudado isso. O storytelling está aparecendo em praticamente todas as áreas do conhecimento humano. Aí até vou tentar explicar por quê. Tá? Vamos partir então do letramento em saúde, né? Da coisa mais específica. Primeiro entender o seguinte, que então storytelling são narrativas. Narrativas são carregadas de afeto. E aí, quando eu digo afeto, é isso, afeto, afetuosidade, tá? E aí, é por essas e por outras que as narrativas, elas nos afetam tanto. Elas nos afetam, elas nos tocam, elas nos comovem. Então, o pessoal do marketing, o pessoal da publicidade, do jornalismo, eles entenderam que, ao contar histórias, as mensagens que eles estão transmitindo, aí sejam mensagens jornalísticas, mensagens na área de vendas, né? Ou enfim, qualquer mensagem, né? Se a mensagem ela é permeada desses elementos aí e carregadas de afeto, que nos afetam, que nos comovem, elas vão ser transmitidas com muito mais facilidade, tá? Uhum. E aí, agora o porquê, né? Aí eu entender o porquê que elas nos tocam tanto. Porque narrativa, por si só, são trocas de experiências. Então, é, então, é claro, trocas de experiência, quando a gente compartilha vivência, a gente também compartilha, eu não vou dizer que compartilha, mas essas vivências, essas narrativas, essas trocas de experiências, elas estão carregadas de afeto, entende? Então, elas são, essa questão do afeto nas narrativas, elas são uma excelente ferramenta, um excelente artifício para nos conectar, para conectar o público, entende? Então, por exemplo, na questão da saúde, aí eu vou falar da saúde como um todo. Por exemplo, se a saúde começa a se utilizar mais das narrativas, aí eu vou falar do âmbito da narrativa. Se ela começa a usar, por exemplo, campanhas, né? Comunicação, narrativas, campanhas, se ela começa a usar mais disso, é uma ótima ferramenta, uma ótima oportunidade para aproximar médicos e pacientes. Entende? Também uma ótima oportunidade para, que aí no âmbito maior ainda, para aproximar a ciência da população. Entende? Assim, as narrativas, como essa questão da troca de experiências é uma coisa muito humanizada, porque nós estamos compartilhando vivências, faz também com que a ciência desça um pouco do pedestal, sabe? E Uhum. venha conversar, venha dialogar com a população, venha dialogar com os leigos que não sabem que não têm esse conhecimento científico, mas que precisam ter um conhecimento científico para poder, né, para poder prevenir doenças, enfim, uma série de coisas aí. Então, as narrativas, nesse sentido, são, sim, um grande aliado na, na prevenção de doenças, como chama assim, na transmissão de mensagens, na educação, que aí entra o letramento em saúde. Então, na educação, por exemplo, o storytelling pode ser muito bem explorado, entende? Porque ele tem essa capacidade de chegar junto do ouvinte ou do telespectador, as pessoas se comovem. E aí é o tal negócio, quando a gente se comove com alguma coisa, a gente fica mais molinho, sabe? E a gente já fica mais suscetível a comprar aquela mensagem, a entender, a aceitar melhor aquela mensagem, entende? Esse que é um dos grandes trunfos do storytelling. Ele
Ele usa e abusa das emoções, entende? Pronto. Exatamente, Marcelo. E você sabe que é interessante porque uma das coisas que a gente mais se bate para fazer uma boa educação letrada em saúde é exatamente desenvolver essa empatia com o outro, sabe? Esse envolvimento que você está dizendo aí. Então, É. quer dizer, pelo que você está dizendo, é uma excelente estratégia aí para a gente adotar na ação educativa letrada em saúde, né? Não, isso mesmo, é uma excelente estratégia. É isso mesmo, a palavra é essa, estratégia. Isso são estratégias. Agora é o tal paradoxo, né? A ciência, ela nunca esteve muito ligada, ela nunca se interessou muito no âmbito emocional, né? A gente sabe disso. A ciência, essa questão da emoção na ciência é algo relativamente novo. Ela tá vindo dos anos 70 para cá, tá? Esses debates, assim, por exemplo, do médico pegar o histórico emocional do paciente, isso é relativamente novo, é de 40 anos para cá, 50 anos no máximo. Nós temos uma ciência extremamente rigorosa, né? Ela é muito, ela é até, eu vou falar agora o pessoal aí, agora é a hora do pessoal me cancelar, mas a ciência ela tem muito a ciência é muito fria. A ciência, ela se coloca assim, ela se colocou assim, de uma forma muito fria. E isso afasta as pessoas. Então, isso não cria empatia com as pessoas. Então, claro, numa hora de uma comunicação, é bem mais complicado, porque a ciência ela tem que ter esse papel dessa autoridade que exige dela, desse rigor, mas ao mesmo tempo ela tem que ser empática, ela tem que chegar junto, ela tem que, sabe aquela coisa de contação de história para criança, que assim, chega lá, assim, senta com as crianças, e é aquela coisa, senta que lá vem a história. Então a ciência precisa começar a pensar um pouco nesses novos tempos de redes sociais, de onde cada um de nós, né, cada um de nós estamos, nós todos na internet estamos compartilhando vivências, nós todos estamos compartilhando experiências na internet. Então, isso aí é por isso que o storytelling tá em moda agora, está em voga, certo? E se torna urgente. E o meu intuito é estar mostrando para as pessoas a importância de pelo menos conhecer as técnicas do storytelling, sabe? Para a gente poder entender um pouco do nosso mundo. Nós estamos vivendo realmente um mundo que está sendo bombardeado de informação. Okay? E você sabe, Marcela, é exatamente meu interesse. Eu comecei a baixar seus materiais, eu vou colocar aqui os acessos à sua plataforma aqui na descrição do episódio, mas eu comecei a mexer nos seus materiais exatamente por esse interesse que eu não sei nada de storytelling, né? Então, o pouquinho que eu sei é porque eu comecei a ler seu material, né? Então, eu sabia que era contação de histórias, eu até uso alguns textos da área de saúde, que o pessoal fala de contação de histórias nos Estados Unidos, com os meus alunos de letramento, que eu sou professora de letramento em saúde na universidade, mas como você disse, quais são as técnicas? Porque se não souber contar também não adianta nada, mas eu acho que isso que você disse agora é muito importante. A ciência não é para você ser cancelado, não. A ciência é fria. E essa maneira de fazer educação através de contação de histórias aproxima, sim, a ciência da pessoa, como você É. destacou, sabe? Super Uhum. importante isso. Essa coisa, por exemplo, então assim, também é algo muito importante também dizer o seguinte, não precisa também ter técnicas elaboradas para contação de história, né? É claro que se a gente quiser utilizar isso numa campanha, na publicidade, enfim, aí uma campanha de saúde e tal, aí requer, aí tem que pedir para profissionais da comunicação e tal. Agora, nós mesmos podemos usar as narrativas, no sentido dessa coisa do storytelling, para isso, para essas trocas de experiências, esse compartilhamento de vivências. E isso é um pouco do que eu imagino, né? Eu não sou da área de saúde, mas eu imagino que o letramento em saúde faça isso, faça de alguma forma isso, né? Essas trocas, não é isso? E eu acho que isso tem que ser encorajado, tem que ser encorajado. Agora,
Uma coisa muito interessante que eu tenho que dizer, que é a questão do benefício, que é o benefício maior. Então, o benefício, no que eu entendo, do que seria o benefício maior do uso do storytelling no letramento em saúde, especificamente nessa área, que nos diz respeito, é a produção de conhecimento. Olha só, o storytelling, e aí eu vou dizer, no âmbito maior, a narrativa, ela é uma excelente ferramenta para produzir conhecimento. Você sabe, todo mundo se lembra no tempo de escola, a gente sempre lembrava, né? O professor falava, mas aí quando o professor ia lá e contava uma história, algum caos, você lembra dos causos? Uhum. A pessoa vem e conta um caos. A gente vai lembrar daquele caos. A retenção na memória é muito maior para uma informação que nos foi contada através de uma narrativa, entende? E aí, aquilo tem uma assimilação muito maior. A gente vai assimilar aquilo muito mais facilmente. Então, às vezes pode chegar com, principalmente no âmbito da ciência, né? Que a ciência com aquele rigor. Aí ela vai falar da ciência, isso, aquilo, aí você sabe. Aí, por exemplo, tabela periódica, né, de química e não sei o quê. Pô, não tem como. Vamos contar uma história sobre a tabela periódica? Conta uma história, tenho certeza que a garotada, ou que nós mesmos, vamos nos lembrar. Alguma coisa a gente vai lembrar dessa tabela periódica, por causa da história que nos foi contada. Então, nesse aspecto, o storytelling é uma excelente ferramenta para a produção de conhecimento. Agora, tem um porém. Aí eu preciso enfatizar. Mas sabe, é uma coisa, Helena, essa produção de conhecimento, ela só vai acontecer, tá? Se houver uma análise, se houver um método em cima daquela narrativa. Ou seja, se a narrativa for submetida a um método, a uma análise, aí sim nós poderemos gerar conhecimento. E olha então aí o papel da ciência de novo, né? Empatia, emoção, tudo ótimo, muito bom, né? Precisamos de mais afeto na nossa sociedade como um todo, mas aí voltamos ao rigor científico, porque comunicação é uma ciência também. Isso. Então, por exemplo, não adianta nada a gente contar coisa, contar isso, contar aquilo, contar tal, sem um critério, sem uma determinação, entende? Porque aí pode até prejudicar a pessoa. Vamos supor, a gente escuta um relato de uma pessoa que fez e aquele relato é falso. Não houve nenhum critério, não houve nenhuma análise em cima daquele relato, e a gente começou a compartilhar aquele relato vai acabar prejudicando o nosso trabalho de letramento em saúde, no nosso trabalho de educação. Entende? Então, o storytelling, para ser um produtor de conhecimento de fato, ele tem que estar submisso, ou ser submetido, né, vamos colocar assim, a uma análise e a um método. Tá Isso, claro isso? está claríssimo. Inclusive, fazia parte da próxima pergunta, os cuidados que a gente tem que ter ao aplicar o storytelling. Um deles que você acabou de dizer é a questão do rigor, né? Tem mais Rigor. algum cuidado para a gente se preocupar? Tem, tem sim. Agora, veja bem, né? Isso aí, esse cuidado é a premissa. É a premissa maior. Porque o storytelling, a narrativa, a comunicação, ela é uma ferramenta. E como toda ferramenta, ela pode ter dois usos, né? Por exemplo, a faca. A faca que corta o pão é a mesma faca que apunhala as costas de uma pessoa. Entende? Uhum. Então, a ferramenta é isso, ela pode ter dois usos, né? Então, nós temos que ter um critério muito bem embasado, né, com muita responsabilidade ao manusear essas ferramentas. Então, isso aí, do que eu coloquei da produção do conhecimento, que é um grande benefício, inclusive para a saúde, para a ciência como um todo, né?
a ciência como um todo, a produção de conhecimento através das narrativas ou do storytelling, mas com esse, como é que chama aí? Com esse porém, com esse cuidado, né? Ele tem que sim passar por um critério, por análise e por um método. Tá, então isso é a premissa. Agora os cuidados, né? Aí você me perguntou de que cuidados tem que ter. Olha, no nosso caso, vou de novo voltar para o nosso caso da saúde. A saúde, na questão da comunicação, porque eu não sou especialista em saúde, tá? Eu sou especialista em comunicação, eu sou formado em comunicação social. E olha só, a saúde, ela tem aí, na área de comunicação, um grande desafio, que eu acho que é o maior de todos. E vocês sabem que eu acho que vocês convivem com isso diariamente. No caso do marketing, por exemplo, propaganda e marketing, vamos assim, esse exemplo que é o mais usado no storytelling. É muito a pessoa de marketing, o publicitário adora isso. Ele pega um nicho, já ouviu falar aquela coisa do nicho de mercado, que é o público-alvo? Ele pega um público-alvo, um nicho, né, com características, tá, faixa etária, classe social, enfim. E ali vai fazer toda uma campanha direcionada para aquele nicho, eles chamam nicho de mercado, segmento, um segmento de mercado. Pessoas, né? Eles falam segmento de mercado, mas são pessoas. São pessoas dentro de uma faixa etária específica, dentro de uma classe social, com condições econômicas, condições sociais, condições culturais, tá? E aí eles fecham aquele segmento e começam a trabalhar a narrativa. No caso da saúde, veja bem, essa gama é muito maior. Vamos fazer uma campanha sobre dengue, nós vamos pegar várias pessoas de várias comunidades, de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, imagina, de condições econômicas diferentes, enfim, uma série como é que chama? Variações muito difícil para um profissional da comunicação trabalhar, porque a coisa vai ter que ser muito eclética, ela tem que ser muito aberta, né? E isso é mais difícil. Você falar para um público mais aberto assim é mais difícil, é um grande desafio. Então, esse é um cuidado que tem que ter, né? Sempre considerar, no nosso caso, letramento em saúde, sempre considerar a diversidade do público-alvo, sabe? Na hora de abordar as questões de saúde, né? Para quê? Por que eu estou dizendo isso tudo, essa preocupação? Para evitar estereótipos e cair nos preconceitos, entende? Para manter uma linguagem adequada, sabe? Para a gente até ser compreendido na mensagem, entendeu? Porque às vezes essa mensagem ela vai se perder, né? Aquela coisa do gregos e troianos, se lembra? Não, gregos e troianos, né? Porque eu lembrei dos gregos e baianos. Mas Não, assim, mas são os gregos e troianos, tá certo. gregos e troianos, né? Não, então É, assim, sabe, é uma diversidade muito grande. Para quem quer tratar de saúde, num Brasilzão, um Brasil com esse tamanho que tem, tá aí um grande desafio. Então é um cuidado, na questão do público-alvo, tá? Esse eu acho que é um dos maiores cuidados. E uma coisa também que é também muito sensível, muito delicada, é o seguinte: o, hoje nós vivemos a nossa sociedade moderna e democrática, ela tem exigências, né? Então, assim, o mais adequado, o recomendável numa campanha de saúde é dar voz à própria comunidade. Então, pega um segmento e dê voz a eles. Por isso, aí olha só a importância do storytelling. Deixa eles contarem as vivências, as histórias, as experiências, sabe?
Com isso, a gente evita, né, linguagens inadequadas, porque é aquela coisa, sabe? Ah, vamos fazer uma campanha de saúde numa comunidade, na periferia do Ceará, tá? Lá no município lá do Ceará. Cara, quem é que vai fazer a agência de publicidade em São Paulo, numa sala com ar-condicionado, vai escrever a campanha lá para o Ceará? Não vai dar certo, entende? Vai ter, claro, essa coisa da empatia, né? Como é que você vai ligar as emoções todas, conectar com essa gente? É de complicado, cara. Então, um dos recursos que está sendo bem usado, inclusive, por isso que é uma coisa moderna e democrática, que é trabalhar essas campanhas dando voz às comunidades. Então, o próprio pessoal lá da cidade, do município lá no Ceará, que vai falar sobre as experiências, sobre isso, sobre aquilo. Claro, passando por um critério, aquele critério lá que a gente falou anteriormente, né? Passando por uma análise, passando por verificação de dados, enfim, fazendo uma Entendi. checagem e tal, né? Para também não espalhar informações falsas na campanha. Entende? Mas Uhum. essa questão de dar voz às comunidades, aos grupos étnicos, aos grupos sociais, grupos culturais diferentes, isso ajuda muito na eficácia da comunicação, entende? Uhum. Entendo sim, entendo sim. E assim, e é lógico que o profissional de saúde ele está junto, né? Então, quer dizer, ele tem que também estar habilitado para trabalhar a contação de história da por alguém da comunidade, para trabalhar aquilo de maneira que reverta em conhecimento para todos Isso, e aquela experiência seja realmente um aprendizado, né? isso, que reverta, né? Essa palavra foi boa, que você falou, reverter. Porque, olha só, é engraçado, isso que você falou, reverter, tem tudo a ver com um dos aspectos muito marcantes do storytelling, da contação de história, da narrativa e dos relatos. O que acontece? A gente já falou, né, que tem afeto, são carregados de afeto, então conectam as pessoas, mas olha só, a troca de experiências é embasada em quê? É embasada na memória de cada um, na memória do que eles viveram. Então, quando eles vão narrar, vão fazer um relato, vão dar um relato. Quando alguém lá da comunidade tal vai fazer um relato, ela vai, ela vai recuar na memória, no passado, vai trazer aquilo da memória, vai colocar aquilo na narrativa, então ela coloca aquilo no presente e ela vai ressignificar aquele passado e vai passar adiante, vai passar para o futuro já ressignificado. Então é uma coisa assim, é um movimento aí da, de ressignificar o passado, de ressignificar as memórias, sabe? E aí o que? Aí a gente pode evitar erros no futuro. A gente vê, opa, aquilo não funcionou com fulano, não funcionou com ciclano e tal. Olha só o relato dessa moça, olha isso, olha aquilo, sabe? Então, assim, é reverter. Então, é disso mesmo, reverter. E tem uma coisa muito interessante na flecha. A flecha é isso, né? Se lembra que a gente puxa a flecha para trás, né? Recua e aí solta. Tem esse Isso. movimento. A narrativa, quando a gente vai, então, vai narrar algum acontecimento, a gente vai puxar por onde? A gente vai puxar pela memória. Então, a gente recua no passado para depois dar aquele impulso, trazendo para o presente e refletindo no futuro. Viajei? Não viajou, não. Achei ótima a analogia. Isso é ótimo para nós todos ouvindo. É isso aí, para explicar melhor. Não, eu estou altamente entusiasmada. Eu realmente eu gostaria muito que alguns dos nossos ouvintes fossem avançar nesse conhecimento, sabe? Se aprofundar, sabe? Porque Ah, eu acho que é uma estratégia muito boa. Eu tenho muita vontade de aprender a fazer e começar a fazer isso nas nossas ações. Eu acho que teríamos uma experiência ímpar.
e uma experiência muito permeada de sucesso. Eu acho que é uma estratégia que pode levar ao maior sucesso na hora da educação, na hora de você promover adesão, sabe? Uma adesão consciente a uma situação, não uma adesão por medo, não uma adesão por Isso, acaso, mas uma adesão consciente, né? é mesmo, a adesão. É isso, a conexão, né? É a adesão consciente. E conscientização, né? É uma forma de conscientização. Não, eu sou um grande entusiasta do storytelling, né? Sim, eu sei, você Agora, trabalha com isso. não, e você sabe, eu estou nessa aí já há muitos anos, porque olha só, o meu primeiro conto foi publicado, eu tinha 12 anos, nos Nossa. anos 80, e depois, isso foi em 82, eu tinha 12 anos. Aí, em 84, foi publicado outro conto, porque eu ganhei um outro, porque eu ganhei um concurso da escola, com 12 anos. Aí, com 14, ganhei outro concurso da escola. Sempre escrevendo, escrevendo. Aí eu fui para o teatro, fui para a publicidade, para o cinema, sempre escrevendo, sempre escrevendo. E a coisa da música, porque a música também é uma narrativa, né? A canção, e letras, poesia. E, então, assim, storytelling, a narrativa, sempre permeou minha vida inteira. E depois eu fui fazer comunicação social na universidade, e desde então sempre trabalhando, né, com isso. Então, eu sou, sim, um grande entusiasta, e acho que agora, tá um negócio. Mesmo as pessoas, por exemplo, pessoas de saúde, né, que vão falar, mas eu não tenho nada a ver com comunicação, eu não tenho nem talento para comunicação, para as artes e tal, porque tem um pensamento científico, mas vejam bem, hoje em dia, se a gente conhece essas técnicas, a gente também pode se proteger desse bombardeio de informações que acontece hoje em dia, diariamente. Diariamente, né? Nosso celular bombardeado de informação. Então, quando a gente começa a entender como que essas narrativas se engendram, sabe? Se formam, se formatam, a gente também pode se proteger das fake news ou de coisas aí que a gente está vendo, várias atrocidades, né? Isso. Então, por exemplo, eu faço assim uma analogia com, se lembra do Mister M, do Fantástico? Hum. Ele, ele era odiado pelos mágicos, né, ilusionistas da época, porque ele ia lá e Onde é que estava, né? ele A mostrava mágica. como é que era, ele mostrava o segredo da mágica, o truque, ele Isso. desvendava o truque da mágica. Então, olha só, a gente entender storytelling hoje, essas técnicas, estudar, o mínimo, a gente vai desvendar o truque dos jornais, o truque da política, o truque das vendas, sabe? Eu acho isso aí libertador. Então, isso eu É, sou é. ainda mais entusiasta. E é. E Marcelo, então, estamos indo aqui para a nossa finalização. Diz aí para a gente onde é que as pessoas interessadas em aprender mais sobre storytelling, principalmente aplicado à saúde, onde é que a gente pode encontrar informações relevantes, falando nos seus fake news que você citou aí, informações relevantes e confiáveis? Confiáveis, né? Sempre. Olha, infelizmente, tá? Infelizmente, a narrativa, o storytelling, o uso, né, do storytelling na saúde ou na ciência como um todo, é muito, muito, muito recente, é muito novo. O que a gente encontra mesmo, muita coisa no marketing, propaganda, publicidade, jornalismo e no entretenimento, né, na questão de escrita criativa ou então roteiros e tal. Agora, e no jornalismo na questão de documentários, reportagens, né? Agora, na questão de saúde, é mais raro encontrar material especializado para essa área. Aí, olha só, como eu estou andando, minhas andanças pela internet, gosto muito do assunto, eu posso indicar 3 sites que eu acho muito bacana, que é, que é um, inclusive, acho que vocês devem conhecer todos os sites, porque um, inclusive, é muito ligado para as instituições federais de ensino superior, que é o Andifes, tá?
Eu posso deixar depois, eu vou passar para você o link, mas se vocês colocarem no Google, Andifes, vai chegar, vai ser uma das primeiras buscas, né? Mas de Os todo primeiros jeito eu boto, resultados. mas eu boto os links no episódio, É, fica mais fácil, pessoal. a Andifes, ela tem um trabalho direcionado para as universidades federais. E parece, são mais de 50 universidades federais associadas à Andifes, tá? Estudando campanhas de comunicação na área de saúde, dentre outras áreas, né? Tem a Fiocruz, que é bem conhecida de vocês, com material muito bacana sobre narrativas. Inclusive, a editora Fiocruz lançou recentemente, agora não sei, recentemente, assim, coisas cerca de 2 anos aí, tem um livro que é muito interessante. O livro se chama Narrativas em Saúde Coletiva. E, então, são vários relatos de uso de narrativas, né? Como é que a narrativa tem favorecido nas campanhas de prevenção das doenças. Se não me engano, foi um artigo científico de algum doutorado, mestrado, e que acabou virando livro, tá? Uhum. E é uma equipe, não é nenhum autor só, são vários. E a outra, também muito interessante, é a Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde, através do SUS. Eles têm materiais para a gente usar em campanhas. Aí é outro negócio, aí, claro, vamos adaptar, né? Porque com aquela coisa do público-alvo e tal, mas eu acho que dá para pegar umas ideias, né? Para a gente se inspirar nas ideias do que eles estão fazendo por aí na questão da comunicação em saúde. Porque, no fundo, gente, é isso, né? É a comunicação. Então, a narrativa, o storytelling, é apenas uma ferramenta de comunicação, né? E é Certo. claro, e agora eu vou te dizer bem claro também, tem que ser bem responsável e dizer isso. Numa campanha de saúde, a gente não vai poder basear a campanha inteira no storytelling, na narrativa. Não dá. A narrativa, o storytelling, vai ser apenas uma peça da campanha. Entende? Claro, claro. É. Mas Mas é importante isso. numa ação personalizada, individual, em grupos assim, bem direcionado ao público-alvo, ela pode ser a única estratégia, né? Então, boa. Aí, olha só. Nesse caso específico, eu recomendo vocês entrarem, fazer uma pesquisa no Google. Aí eu vou dizer, tem muita coisa. Tem muita coisa. Storytelling na educação, tá? Uhum. A educação, de um tempo para cá, aí eu vou dizer aí, ó, final, ó, 2018, vamos dizer 2015, 16, 17, 18, o storytelling tem entrado em peso na educação, sabe? E o que eu acho muito bacana, porque o storytelling, a narrativa, né, o relato, tem muito do lúdico. E o lúdico, eu sempre acreditei como artista que o lúdico ele é muito importante na formação da criança, né? Então o storytelling vem resgatar isso, a contação de história vem resgatar o lúdico na educação. Então, claro, ali vocês, olhando atentamente, buscando storytelling na educação, com certeza vai pegar coisas que vão servir a vocês, ideias, propostas, ou até experiências já vividas, né, que vocês podem se inspirar. E uma outra coisa que eu tenho, que você até mencionou, aliás, a gente se conheceu por lá, né, na academia do podcast, e ali eu tenho divulgado plataformas. Eu montei uma plataforma e-learning, que é tipo ensino à distância, né, não sei, é um nome em inglês aí, e-learning, que é aprendizado eletrônico, na verdade, né, específica em storytelling, tá? Só que a minha pegada, o meu objetivo é o storytelling no formato áudio, entende?
Uhum. Mas é claro que eu trato sobre os fundamentos do storytelling lá, eu trato sobre técnicas variadas, inúmeras técnicas de storytelling que são aplicadas no áudio, mas também são aplicadas no roteiro de um cinema, enfim, em qualquer jornalismo e tal. Então, é claro que vocês poderiam também aplicar nos encontros, nas dinâmicas de grupo, enfim, alguma campanha de vocês, alguma palestra, por exemplo, uma palestra que tem um storytelling, uma contação de história, tem um roteiro de uma palestra, tenta encaixar uma história, um relato, pô, vai ver, funciona muito bem, mas é o teu negócio, tem técnicas para isso, né? Pronto, exatamente. As técnicas, é isso aí que eu queria mesmo. Eu quero, porque é como você disse, o nosso ouvinte, nós todos, né, que estivermos interessados nisso, a gente pode fazer isso, tudo que você disse, entrar nesses sites, ver o que eles estão fazendo, mas assim, nenhum desses sites eles vão mostrar o que está sendo feito. Mas essas técnicas, eu acho que o lugar melhor para a gente encontrar é na tua plataforma mesmo. Por isso que a tua Pois é, plataforma tem que estar aqui na descrição do episódio. tá, aí também vou ser bem honesto que quem está divulgando essas técnicas, outros sites que estão divulgando essas técnicas são sites para, para o pessoal de marketing, para publicitários. Ali encontra muita coisa de técnicas sendo desenvolvidas em storytelling. Raríssimas vezes a gente vai ver jornalistas desvendando o segredo para outros jornalistas. Raríssimas vezes a gente vai ver também, enfim, porque hoje o storytelling está em todas as áreas, né? Você vê. Mas são raríssimas as vezes que as pessoas elas estão compartilhando os segredos do storytelling, sabe? O marketing é o que mais compartilha. E E através você disso a gente vai compartilha, né, buscando. Marcelo? E Eu você compartilho compartilha. muita coisa. E aí, então, o que, é que eu faço? Aí, como o meu público não é um público por marketing, eu adapto. Eu falo assim, olha, a gente tem essas técnicas aqui que o marketing nos ensina, ou o próprio jornalismo nos ensina. Eu estudei radiojornalismo, né, durante muitos anos. E então aprendi muita coisa da narrativa do, 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 do jornalismo no formato áudio, não é? Então eu também estou compartilhando essas coisas, esses macetes e tal. É aquela coisa do Mister M, sabe? Eu estou Uhum. desvendando os truques. E que é Agora, importantíssimo para pois nós que é, queremos enveredar. agora tá um negócio. Aí a pessoa vai pegar o que melhor se adapta, né, às necessidades e tal. E depois tem outra coisa, é uma coisa muito artística, é criatividade pura, né, gente? Usar narrativa é lúdico completo. Então é isso, é erros e acertos, né? Coisa que o artista adora fazer, né? Errar e acertar. O artista não tem muito pudor para isso, vocês sabem, né? Uhum. Já na cabeça científica é um pouco complicado, né? Aí os caras, não pode errar. Mas nessa área da comunicação, se deem um luxo aí de poder errar, de poder ver o que funciona e o que não funciona. Agora, é claro, sempre mantendo uma coerência na veracidade das informações, né? Claro, claro, claro. Isso, pelo amor de Deus, sabe? Agora, o conteúdo, então, vamos ser rigorosos no conteúdo, né, naquele rigor científico. Agora, a forma, né, da aplicação dessas técnicas, gente, vai variar, são inúmeras variáveis do público-alvo, do local onde vocês estão aplicando isso, se é dinâmica em grupo, se é palestra, se é online, se é podcast, se é vídeo, enfim. Tem uma coisa que é uma premissa aí, uma máxima da comunicação social, que é o meio é a mensagem, entende? Então, Uhum. se vai mudar o meio é a mídia. Então, por exemplo, o podcast. A mensagem no podcast, ela é outra, a forma que você vai transmitir aquela mensagem, é uma outra forma. A forma que você vai transmitir no vídeo já muda. A roteirização de um vídeo é diferente da roteirização de um podcast, entende? Então, tem esses poréns aí. Entrem lá. O meu site é www.podcastnarrativo.com. Aí lá tem inúmeros artigos,
Inclusive, eu tenho um podcast dedicado a essas coisas todas que eu estou falando aqui com vocês, que se chama Audio Storytelling Workshop, onde eu proponho vários exercícios de storytelling para a gente exercitar a criatividade e poder aplicar essas técnicas. E também tem nesse mesmo endereço aí que eu dei para vocês, podcastnarrativo.com, tem essa plataforma e-learning, que é gratuita, aí só basta fazer a inscrição, dar o e-mail, aí você cria uma senha para entrar nessa plataforma, gratuitamente, e ali vai ter vários exercícios e workshop mesmo, quiz, para testar os seus conhecimentos em storytelling e tal. É tudo assim, é tudo no lúdico, viu, Helena? Você já sentiu um pouco, né? Eu, Maravilha, isso aí mesmo que a gente precisa. é tudo pela criatividade, né? Eu tenho uma definição de criatividade, né? No meu entender, a criatividade é a capacidade de solucionar problemas. Não é boa essa? Excelente. É bom para a gente finalizar nossa entrevista de hoje, que eu não quero me ocupar em mais tempo. Muito bom, muito bom. Marcelo, olha, eu quero agradecer demais sua vinda aqui hoje, sabe? Você abriu uma opção diferente para a gente fazer educação em saúde e educação em saúde letrada em saúde, né? E assim, você principalmente abriu perspectivas para os nossos É. ouvintes ampliarem este conhecimento através dos seus canais de comunicação. Então, está aí posto, vai ficar descrito no episódio os acessos. Eu tenho certeza que você vai receber a procura do pessoal, porque foi muito cativante. Você trabalhou com as emoções. Foi muito cativante o que você falou aqui. Ai, que bom, né? Então, eu Tá bom. agradeço muito, muito Poxa, mesmo eu você. agradeço demais o convite. Eu escutei o podcast de vocês, adorei. Eu acho que a iniciativa é incrível. Vocês estão de parabéns. Adorei. Eu principalmente adorei aquele episódio da automedicação, dos riscos da automedicação. A minha mãe tem que escutar aquele episódio. Gente, então o trabalho de vocês é incrível, é muito importante, é necessário. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, obrigada. E aí a gente agradece também ao nosso ouvinte, que está sempre aqui conosco. E a gente aguarda todo mundo para o próximo episódio. Muitíssimo obrigada, Marcela. Até mais, que seja breve. Tá, muito obrigado, Helena. Tchau, tchau a todos e a todas. Nos vemos aí. Valeu. Tchau, tchau.